Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marco Paulo Janetti, sou um engenheiro com mais de 40 anos de vivência em telecom, com ênfase em comunicações óticas. Como nós apresentamos para vocês no primeiro vídeo, que é a abertura, nós vamos falar sobre o sistema Precom, a nova tecnologia Precom. Como nós dissemos, o Precom não é mais apenas um produto, e sim uma nova tecnologia, um novo modo de você fazer conexões óticas e com isso você levar qualidade, rapidez, agilidade até o seu cliente. São 7 vídeos explicativos, onde nós vamos contar a história das conexões óticas, a evolução das conexões óticas. Nós vamos apresentar para vocês o que é o sistema Precom, como ele funciona, quais são as dificuldades que nós temos no dia a dia e qual é o futuro dele no nosso entendimento, na nossa opinião. Na sequência, nós vamos apresentar para vocês o primeiro vídeo falando sobre o sistema Precom. Nós vamos mostrar para vocês a evolução da tecnologia das conexões óticas, das conexões das fibras óticas. Se você está gostando desse conteúdo, se você gosta do conteúdo que eu produzo nesse canal, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveite e faça a sua inscrição também. Se você já é inscrito, não esqueça de indicar para os seus amigos. E por último, não esqueça de marcar o sininho. O sininho é a sua garantia de que você vai ser sempre notificado quando eu colocar um conteúdo novo nesse meu canal. Como nós dissemos anteriormente, a solução Precom ela consiste de uma nova filosofia de atendimento aos clientes das redes FTTX, em especial no caso das redes FTTH, Fiber to the Home, ou seja, fibra até a casa, e também as redes FTTA, Fiber to the Apartment, ou seja, fibra até o apartamento. Agora, para que isso seja possível, a gente precisa se atentar a alguns pilares básicos dessa nova tendência. Ativação do cliente de modo rápido. É aqui que nós falamos do plug and play. O técnico chega na CTO, vai lá, pluga o conector Precom e a conexão está estabelecida. Então você tem facilidade nessa conexão do cliente com a sua rede ótica. Você tem uma confiabilidade nessa conexão, por quê? Porque esse conector foi feito em fábrica, foi testado dentro de rígidos parâmetros que permitem assegurar a qualidade desse produto. E você atende às expectativas do cliente. Como a gente fala, o cliente, todo mundo quer fibra ótica hoje. Então, a hora que você chega para fazer a conexão na casa do cliente, você começa a demorar, começa a ter problemas, o cliente fica insatisfeito. E aqui no caso é plug and play. Você plugou, o cliente já está funcionando, já está navegando. Então você supera as expectativas do cliente e isso é o primeiro ponto para você poder fidelizar o cliente na sua rede. Antes de falarmos sobre o sistema Precom, vamos fazer uma pequena introdução sobre as redes óticas. No caso, nós vamos falar sobre a classificação da rede ótica. Até então, alguns anos atrás, nós tínhamos as redes ponto a ponto, P2P. O que eram essas redes ponto a ponto? Normalmente eram redes onde cada cliente possui um atendimento exclusivo e dedicado. Normalmente eram os clientes corporativos, os links de backbone. Então eram links onde você saía do ponto A e chegava no ponto B. Então nesse caso aqui, se vocês olharem, aqui nós temos uma representação. Nós temos aqui como se fosse a central telefônica e nós temos vários clientes ao redor. Então vocês veem que cada cliente era atendido por uma fibra dedicada que saía da estação e ia até o seu local. Ou seja, a gente tinha uma maior quantidade de fibra, a gente tinha uma maior quantidade de transceivers óticos e, consequentemente, maior do consumo de energia e ocupação de espaço físico. Ou seja, você precisava ter um equipamento na central e um equipamento no cliente, um na central e no cliente. Então, o espaço ocupado na central era muito grande. E nesse caso, os transceivers eram de baixa potência. Por quê? Porque você só tinha fibra ótica,
tinha os conectores e você tinha as emendas por fusão. Então a atenuação do enlace era relativamente baixo. A largura de banda é uma largura de banda dedicada, você entrega para o cliente a largura de banda dele e o que ele usa, o que ele consome, não interfere no vizinho, e assim sucessivamente. E você também tem os pontos de concentração dos ativos, onde você tem muita energia, você gasta muita energia, você tem que ter ambientes climatizados e, consequentemente, você tem uma maior manutenção. Na sequência, surgiram as redes ponto-multiponto, PMP. Isso veio com o advento do uso dos splitters, dos divisores óticos passivos que passaram a ser utilizados nas redes óticas. Então são redes totalmente passivas e compartilhadas. Normalmente são os clientes residenciais e os pequenos comércios. No caso, o SOHO, Small Office, Home Office. Nesse caso, nós temos uma menor quantidade de fibra, porém, o custo adicional dos splitters. Então você economizou na quantidade de fibras da sua rede, mas você gastou um pouco a mais e você é obrigado a utilizar splitters da sua rede. A gente tem uma menor quantidade de transceivers óticos, consequentemente um menor consumo de energia e espaço físico. Isso voltado para o lado da central. No caso da central, você vai ter um equipamento, que no caso é o LT, que ocupa bem menos espaço do que aqueles vários equipamentos que você tinha anteriormente, aqueles transceivers óticos. Os transceivers óticos, nesse caso, são de alta potência. Por quê? Porque você joga muita potência na fibra e a gente sabe que os splitters, quando eles dividem o sinal, eles têm uma perda alta. Então, consequentemente, o transceiver tem que ser de alta potência. A largura de banda é uma largura de banda compartilhada, ou seja, aquela largura de banda que você tem no sistema GPON, ela é dividida entre todos os clientes, todos os assinantes, então todo mundo compartilha da mesma banda. E os pontos de concentração são passivos, consequentemente você tem menores custos de manutenção. Não existe ponto ativo na sua rede ótica. Como pode ser observado, nas redes ponto-multiponto, nós temos uma alta perda, uma atenuação elevada entre a origem do sinal, que no caso é o LT, até a casa do cliente, onde nós temos a ONT. Essa alta perda é elevada por quê? É elevada pelo uso dos splitters. Os splitters introduzem uma alta perda na rede. Não é que seja um fator de atenuação, que você vai atenuando o sinal. Na verdade, a hora que você vai dividindo, que você vai fatiando o teu sinal, esse sinal vai sendo cada vez menor. Então, quando você faz o cascateamento de splitters, corresponde a um percentual muito alto de atenuação na tua rede. Então, o que é feito para você minimizar isso? Nos primórdios, quando nós começamos as redes de FTTH, ou seja, a primeira onda de tecnologia, como vocês estão vendo aí, nós utilizávamos as fusões. Então, as emendas eram todas feitas por fusão. Quando você construía a rede, você fazia fusão, e quando você ia fazer o atendimento do cliente, você também fazia fusão. Você pegava o drop do cliente, na hora de você conectar na sua CTO, essa conexão era feita por máquina de fusão. Então, para isso, o técnico precisava ter habilidade e conhecimentos de máquina de fusão para fazer um bom trabalho e, consequentemente, ter uma baixa perda na rede ótica. Para que fosse possível fazer esse tipo de atendimento, como a gente diz, tudo fusionado, eram utilizadas as máquinas de fusões. As caixas de emenda, elas não tinham uma divisão, elas só tinham dispositivos para fazer a acomodação das fibras, e o serviço, por exemplo, da conexão do cliente na CTO era feito no poste. Então, para isso, o operador, o técnico, era necessário que ele pegasse essa máquina de emenda. Uma máquina de emenda, todo mundo sabe, não tem um baixo valor, ela tem um valor alto, o custo dela não é baixo, e ele era obrigado a trabalhar com ela pendurada no pescoço, em cima do poste. Essa era a dificuldade que tinha. Agora, a gente tem os benefícios e os malefícios, vão chamar. As primeiras vantagens eram o seguinte: a gente tinha uma alta estabilidade na rede ótica. Como era tudo fusionado, você não tinha aí fatores que dependiam de variação climática, por exemplo. Era muito difícil você ter um problema nessa rede ótica. As perdas óticas também eram muito baixas, na faixa de 0 a 1. Então aqui nós dissemos as vantagens: alta estabilidade e baixa perda ótica. Porém, existia uma série de desvantagens. Ou seja,
era necessário abrir a caixa a cada nova ativação. Então, toda vez que você ia fazer uma nova ativação, você tinha que abrir a caixa. E como nós dissemos, as fibras ficavam todas ali acomodadas. Então, você tinha a fibra fusionada e você tinha a fibra a ser fusionada. A hora que você ia trabalhar com essas fibras, aquilo ali tinha, digamos, uma verdadeira maçaroca, virava como se fosse um ninho de pássaros ali. Aquelas fibras ficavam todas entrelaçadas entre si. Então existia um risco muito alto de você acabar danificando um cliente que já estava ativo. Se quebrava uma fibra, por exemplo. O fechamento incorreto da caixa também, ele acarretava contaminação por poeira, entrava poeira dentro dessa caixa, entrava insetos, e também, dependendo de como ela ficasse aberta, poderia entrar ultravioleta que atacava o revestimento de acrilato das fibras. Nós tínhamos um tempo muito grande para ativar o cliente, porque você tinha que preparar toda essa infraestrutura, tinha que colocar a escada, normalmente nessa escada você colocava uma plataforma para você poder trabalhar direito, para você sentar ali, a máquina de fusão ela pendurada no pescoço da pessoa, ela tinha que clivar a fibra, abrir a caixa, limpar a fibra, clivar, então um trabalho muito grande. Consequentemente, você precisava ter uma mão de obra totalmente especializada, não podia ser uma mão de obra comum. Então você tinha dificuldade operacional para fazer a instalação e a manutenção, tanto em poste quanto em cordoalha. Consequentemente, você também tinha dificuldades para fazer remanejamento de conexões. Em caso de mudança de endereço, ativação de cliente, coisa desse tipo aqui, você tinha dificuldades também. Além do que, como nós dissemos, você tinha um alto custo da máquina de fusão e também o risco de roubo. A gente sabe que a máquina de fusão é um objeto que é muito, como diz, é muito visado pelos ladrões. Então precisava ter muita atenção para fazer esse tipo de trabalho. Na sequência, nós tivemos a segunda onda de tecnologia. Qual é a segunda onda de tecnologia? A primeira foi a fusão. A segunda onda de tecnologia é a conectorização, ou seja, é a maioria dos provedores, é o status em que se encontra a maioria dos provedores hoje, ou seja, você começar a utilizar a emenda conectorizada. A parte da rede, a parte da CTO, o splitter é terminado num conector SC-APC, terminado num adaptador, e você vem agora com o drop do cliente, com o cabo do cliente, monta o conector de campo na ponta dele e faz a conexão. Então, nós temos também as nossas vantagens e as nossas desvantagens. Então, como nós dissemos, você tem a CTO. Normalmente a CTO agora ela possui uma divisão. Na parte frontal, geralmente, nós temos a parte que vai ser utilizada somente pelo técnico de campo, onde ele vai fazer a ativação dos clientes. E na parte traseira dessa bandeja aqui, normalmente essa parte frontal, na parte interna, é onde nós temos toda a parte da rede, é onde nós temos as fusões das fibras com os splitters. Como dissemos, são usados conectores de campo, que precisam de um gabarito e um clivador de precisão. Nós temos o drop óptico, que é constituído por um elemento de tração, a fibra no meio e dois elementos de sustentação. E os conectores de campo aí que vocês conhecem aí, existem no mercado uma variedade deles. Então, qual é a vantagem desse sistema? A vantagem é que você somente faz fusão na instalação, ou seja, quando você constrói a sua rede, é que você faz a fusão. A fusão e os conectores, como nós dissemos, eles ficam em ambientes separados dentro da CTO. Não existe o risco do técnico interferir naquela fibra que já está ativa, já está funcionando lá atrás. Ou seja, você pode muitas vezes, como muito provedor faz, passar por ali também algumas fibras do seu backbone. Consequentemente, como as fusões e os conectores estão em bandejas diferentes, isso não oferece risco aos demais clientes. O tempo de ativação do cliente ele é otimizado, a gente tem uma redução do custo de serviço, porque além de ser rápido, você não necessita mais da máquina de fusão, que nós dissemos que é um elemento caro. A saída do splitter já vem conectorizada de fábrica, então ela já está plugada, está dor de saída. Nós temos também uma facilidade nas medições e testes ópticos. No sistema antigo você tinha fibra nua, então se você queria medir a potência, por exemplo, ali, atividade muito complicada, era muito difícil. Aqui não, aqui já é tudo conectorizado, então você vem com um cordão, pluga teu power meter, pluga ali no adaptador e você tem qual é a potência que está chegando ali. Você tem uma maior agilidade e facilidade nessa ativação e dispensa a mão de obra especializada. A desvantagem que você tem
Novamente, a necessidade de abrir e fechar a caixa a cada ativação. Consequentemente, o não fechamento ou fechamento incorreto dessa caixa, ele pode provocar contaminação por poeira, aquela entrada de insetos que a gente vê normalmente por aí, até a própria presença do UV, do ultravioleta, se a tampa ficar aberta. O que nós percebemos muitas vezes é que na hora de acomodar o drop, a saída, o pessoal não faz isso corretamente, não segue os procedimentos e nós temos aí, quando você abre a caixa, um monte de inseto ali dentro. A desvantagem também é a montagem do conector em campo. Se você tiver num ambiente que tem poeira, que está chovendo, tem vento, alguma coisa desse tipo aí, isso acaba contaminando, acaba dificultando o técnico fazer a montagem do conector de campo. O tempo que você leva para fazer a montagem do conector de campo, o erro de montagem, muitas vezes você não acerta de primeira esse conector de campo, você vai, monta o conector, pluga lá, quando você chega na casa do cliente, você vai medir a potência ali, você vê que a potência está errada, você tem que voltar lá para o poste, aquilo que a gente falou antes, você está quebrando a expectativa do cliente, o cliente está esperando que você vá lá e faça um trabalho de primeira e você tem que fazer várias tentativas aí. E outra coisa também é o desempenho do conector óptico. A gente sabe que os melhores conectores ópticos aí têm uma perda de 0,3 dB. E lembra que na fusão a perda máxima que a gente admitia era 0,1. Então isso é mais ou menos a evolução das redes conectorizadas. Nós tínhamos as redes por fusão e agora nós temos as redes conectorizadas. E desse modo nós vamos agora para a próxima parte da apresentação, seria a parte 2 da nossa apresentação. O segundo vídeo falando a respeito da tecnologia Precom.